Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que está assistindo esse vídeo, amém? Irmãos, eu quero estar trazendo aqui, deixando mais uma palavra do Senhor, amém? Se encontra em Jó 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Amém, irmãos? Irmãos, Jó, para quem conhece o livro de Jó, né, conhece um pouco da história de Jó, vê que Jó ele era um homem que ele tinha tudo. Ele tinha tudo, ele era bem-sucedido, ele era muito abençoado, né? Aí Deus ele falou pro diabo: "Tu viste meu servo Jó, que ele é reto e fiel a mim?" Aí o diabo ele falou para Deus: "Ele só te adora porque você dá tudo para ele. Ele tem tudo, então é fácil ele te adorar. Vamos ver se eu arrancar tudo dele, ele vai continuar te adorando." E assim Deus ele fez um trato com o diabo, né? E Deus deixou o diabo tirar tudo de Jó, só não falou para ele não tocar na alma dele, matar ele. E assim foi, irmãos. Jó perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu tudo, perdeu os animais que ele tinha, perdeu tudo, irmãos. E ainda por cima, Jó ficou com lepra ainda. A única coisa que sobrou foi um caco de coisa assim para ele se coçar nas feridas dele, né? Aí, irmãos, ao longo desse período de prova que Jó passou, irmãos, foi muito angustiante, irmãos. Você vê a história de Jó, é muito comovente essa história. E além de tudo, veio os amigos dele, né, para acusar ele, falando que ele pegou contra Deus, por isso que ele estava passando por tal situação. E além de tudo, a mulher dele falou: amaldiçoa esse Deus e morre, né? Fala, por que você está servindo esse Deus? Ele deixou você passar por isso? Mas, irmãos, ali Jó ele foi fiel a Deus, né? Ele falou assim, tem uma parte que ele fala assim: eu sei que meu Redentor vive, eu posso crer no amanhã. Ele lutará por mim. Então, irmãos, pensa que coisa linda. E nós, irmãos, temos que ser que nem Jó, independente da situação, independente das adversidades, independente de tudo, irmãos. Confiar que Deus está no controle e Ele vai nos ajudar, irmãos, porque o Senhor ele nos ajuda, Ele nos envia. É que nem fala, não há crescimento sem sofrimento, irmãos. Então tudo faz parte. Para você viver o propósito, você tem que suportar o processo. E que é o processo que são elas, irmãos. O processo, ele te forja. Ele forja o seu caráter, né? Ele forja tudo que precisa ser forjado em você. Para quando Deus vier te abençoar, você não desviar do caminho dele, você permanecer fiel. E saber que ele é Deus na sua vida e que só ele podia fazer esse tanto milagre que você esperava. Então Jó ele foi assim, irmãos. Ele falou para Deus depois que o Senhor falou com ele. Ele falou assim: "Bem sei eu que tudo pode, nenhum dos seus planos pode ser frustrado." Então, irmãos, quem vai impedir os planos de Deus na nossa vida? Ninguém, irmãos. Pode tentar, o inimigo. Perdão, irmãos. O inimigo pode tentar, o inimigo pode usar quem ele quiser. Se Deus tem um plano contigo, ninguém vai impedir os planos de Deus, irmãos. A promessa vai se cumprir na sua vida. Não tem como. Se o Senhor decretou que ela vai se cumprir, ela vai se cumprir. Pode passar céus e terra, mas a palavra do Senhor continua de pé sobre a sua vida. Então, irmãos, o livro de Jó ensina muito, né, na nossa realidade, que hoje muitas das vezes passamos por provas e estamos que nem Jó. Jó, irmãos, ele também falou, ele amaldiçoou o dia dele, mas Deus, ele nem levou em consideração isso que ele falou, irmãos, porque o Senhor sabe que quando nós estamos na prova, é, às vezes o desânimo vem batendo na porta, né? Às vezes a gente fala, pô, eu tô aqui sofrendo e tal, mas e Deus? Aí nesse momento que Deus ele se cala, mas ele tá ali te ouvindo, mas ele tá calado ali do seu lado. E ali a gente fala algumas coisas que desagradam ao Senhor, mas o Senhor nem leva em conta, irmãos, porque ele sabe que nós somos seres humanos, nós somos carne, então a nossa carne sente, a nossa carne grita, mas o nosso espírito tá ali confiante de que Deus vai reverter a situação nas nossas vidas. E assim foi Jó, ele foi provado para ser aprovado. Depois o Senhor, irmãos, retribuiu tudo em dobro, tudo que ele tinha em dobro. Então é assim, irmão, se você suporta o processo, você viverá o propósito lindo do Senhor, né? Por mais que o tempo passe, por mais que as pessoas falam que não vai acontecer, quem dá a última palavra é o Senhor, não é o homem, né? E assim, a história de Jó é uma história muito linda, é muito comovente, que fala muito sobre a realidade de muitas pessoas hoje em dia, né? Que a gente tem que ter essa força, esse foco, essa fé que Jó teve em Deus, né? Que foi isso que fez ele alcançar
o propósito. Foi isso que fez Deus dar tudo em dobro para ele e provar para o diabo que quando que não é bens materiais que vai fazer você ser fiel a Deus ou não, mas é o seu amor, né? É tudo aquilo que o Senhor já fez por você, que mostra a sua lealdade a Ele. Bens materiais, irmãos, bens materiais é a consequência, né, do Senhor te abençoar, porque nós estamos aqui na terra e o Senhor é dono do ouro, da prata e do bronze. Então, no momento certo, Ele vai vir nos abençoar sim. Mas o importante é a nossa comunhão com o Pai. É, é o nosso espírito, é a gente procurar ter relação com o Senhor, né? Relação de pai para filho e vice-versa, para a gente ter paz, né, na nossa vida. Porque, irmãos, de resto o Senhor ele vai acrescentando, ele fala: buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, a gente busca primeiro o Senhor, busca primeiro ter intimidade com o Senhor, nos forjar, né, para quando ele acrescentar as coisas materiais, a gente não venha dar tanto valor a elas, colocar o dinheiro acima de tudo. Dinheiro você pode ter, mas você não, você tem que ter o dinheiro, não deixar ele te ter. Entendeu, irmãos? Então é essa a palavra do Senhor nessa tarde, nessa noite, dependendo do horário que está assistindo esse vídeo, amém? Que o Senhor abençoe a vida de cada um que ficou até aqui para escutar essa palavra. Fique com Deus. Deus abençoe a todos.